Deixa eu só compartilhar. Perfeito. Então, em tela cheia, né? Então, a gente, aqui como presidente da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais, né? é, Repassando aqui, né? O que é a Abrasf, né? A Abrasf, a Associação Brasileira de Secretarias de Finanças das Capitais, atualmente congrega 27 capitais dos estados brasileiros, né? Então, além das capitais, das secretarias de Fazenda e suas equipes técnicas, né, nós atuamos junto com a Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos, com grandes e médias cidades. Cabe destacar que a grande maioria dessas capitais são, né, as capitais agregam regiões metropolitanas na atuação e na demanda, no atendimento das demandas sociais. Então nós atuamos principalmente na defesa e fortalecimento da autonomia financeira dos municípios, alternativas de financiamento das nossas capitais e das nossas regiões metropolitanas. Promovemos estudos, projetos de capacitação, trocas de experiências na gestão tributária e na gestão das finanças públicas municipais. Participamos ativamente da formulação de políticas públicas que impactam as finanças dos entes subnacionais, os municípios de capitais e também de médio e grande porte. Assim como estamos diretamente relacionados à reforma tributária, deputados, na questão do IVA dual, né, do IBS, do Imposto sobre Bens e Serviços, né, e essa repartição de receita. Atualmente a gente representa, nossas secretarias representam mais de 70 milhões de brasileiros, abrangendo as maiores, as principais economias urbanas do país, certo? Então, tem um impacto grandioso na arrecadação nacional. Então, sobre o projeto de lei em si, né, só recapitulando, a gente tem o projeto de lei 1087, ele prevê isenção total para rendas de até R$ 5.000 mensais, a redução parcial em até 7.000 mensais, de 5 a 7.000, e a criação do IRPFM, né, das fortunas, que foi debatido aqui pelos meus debatedores anteriores, e a tributação de lucros e dividendos, inclusive no exterior. Mas o grande problema e que traz abraço para esse debate é a não compensação direta sobre a repartição automática também dessa criação desse imposto e também sem compor a base de cálculo do fundo de participação dos municípios. Então, longe aqui de tratar que nós sejamos contra, a Abraço não se posiciona contrária à revisão do imposto de renda das famílias, né? O que nós viemos aqui debater é exatamente como se dará a compensação aos municípios. Como a debatedora anterior, a doutora Hélida, que eu tenho o prazer de dividir aqui o debate, né, trouxe os impactos em planos plurianuais, em lei de diretrizes orçamentárias e leis orçamentárias anuais. Nós estamos no Brasil com no primeiro ano de mandato dos municípios brasileiros, de todos os mais de 5.500 municípios brasileiros. E neste primeiro ano de mandato, a grande maioria obrigatoriamente já aprovou ou está em aprovação nesse primeiro semestre dos seus planos plurianuais, né, as suas previsões, as projeções e seus planejamentos para os próximos 4 anos. E essa tratativa de renúncia não tem respeitado, né, os impactos. A gente lembra bem que o imposto de renda retido na fonte pelos municípios em suas folhas de salários e em suas contratações, eles pertencem aos municípios. Isso está disposto no artigo 158. E também aos estados, no artigo 157 da Constituição Federal. Então, é uma renúncia fiscal que impacta diretamente as finanças dos municípios. Então, nós temos uma perda significativa de arrecadação própria dos municípios. A estimativa é de quase 5 bilhões, 4,85 bilhões, advindas dessa isenção ou redução de imposto de renda sobre a folha de salários. Aqui em Santa Catarina, eu falo de Florianópolis, sou secretária, presidente da Abraço, mas secretária da nossa capital, secretária de Florianópolis. Aqui em Santa Catarina, esse impacto ultrapassa 250 milhões. E vejamos, não é um estado é, entre as 7 economias do Brasil, mas um estado relativamente em população pequeno. E a queda do repasse do Fundo de Participação dos Municípios, que a redução é de aproximadamente 4,6 bilhões da base de cálculo
da distribuição do Fundo de Participação dos Municípios. Então, nesse projeto de lei 1087, no projeto original, ele não apresenta instrumentos vinculantes, instrumentos claros para compensar essas perdas de arrecadação dos municípios, né? E isso é um efeito definitivo e cumulativo, é um impacto permanente. Então, nós não podemos tratar de qualquer compensação que seja apenas temporária, para 1, 2 anos. Né? Nós temos que tratar de uma compensação, de uma substituição, como muito bem a doutora Hélida falou, né? Porque isso é uma renúncia fiscal também para os municípios, de grande impacto. Né? Então, não está respeitando também o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal nas finanças dos municípios e sem os municípios poderem atuar diretamente. Né? Então, tem um risco de desequilíbrio federativo muito forte, não observa esse pacto federativo, pois ele trata dessa renúncia de receita também para os entes subnacionais. Aqui eu estou falando dos municípios como entidade de Secretaria de Finanças das Capitais, mas isso é tão verdade tanto para os municípios como para os estados. Né? Redução da autonomia orçamentária local, né? Com menos recursos próprios e menos repasses do Fundo de Participação de Municípios, os municípios vão sofrer limitações das políticas públicas grandiosas, exatamente onde as demandas locais cada vez mais crescem, né, nesse nosso Brasil continental. A gente, né, é redundante falar, mas os senhores deputados acompanham essa temática muito fervorosamente, né, essa temática municipalista, onde as demandas acontecem nos municípios. E é exatamente ali que vai faltar recurso. Porque essa compensação que está se fazendo para valores maiores, ela não está diretamente relacionada, diretamente distribuindo para os municípios, não está previsto. Aqui é um estudo, né, como eu comentei, a Abraço trabalha em parceria com a nossa entidade co-irmã, Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos. A Abraço tem mais de 40 anos, e posteriormente a gente se abraçou junto à Frente Nacional para essa defesa de não só de capitais, mas de grandes e médias cidades, mas o impacto no quadro de 4,85 bilhões, como estão demonstrados na última coluna desta tela que eu estou tratando, né? Uma média de, após as mudanças, ele chega a 23,6 bilhões nessa arrecadação própria dos municípios, né? Eu estou falando exclusivamente da arrecadação própria dos municípios. E nessa arrecadação, vejam que aqui temos por faixas, as cidades de 100 a 500 mil habitantes, que são a grande maioria das nossas capitais e das médias e grandes cidades, elas são as que mais perdem, 1,4 bi. Mas se a gente olhar proporcionalmente a população, a faixa dos menores municípios por habitante chega a perder R$ 36. E a gente sabe que esse é um investimento caríssimo, né, uma perda de um atendimento da demanda social, e as maiores cidades chegam a 27 por habitante, né? Se for tratar uma média per capita, né? E isso é altamente impactante. A gente sabe que várias políticas públicas, né? Se a gente pegar, trabalhar com custo, né? Custo por aluno, custo por atendimento, isso é altamente impactante nas finanças dos municípios. O que e isso vem num cenário, senhores deputados, exatamente quando nós estamos tratando dos impactos da reforma tributária, da emenda constitucional 132 e das suas regulamentações. Nós já temos a regulamentação da Lei Complementar 214 e estamos trabalhando agora no Senado, né, para aprovação prevista para os próximos meses, do PLP 108. E a reforma tributária ela já vai centralizar a arrecadação de tributos sobre o consumo. E aqui dentro está a extinção do ISS, do Imposto sobre Serviços, que é administrado pelas nossas cidades, sobretudo a principal receita das nossas médias e grandes cidades, das nossas capitais, certo? Ela já impacta também, vale dizer, isso aqui na emenda constitucional 132, veementemente no ISS, né? Ele extingue e isso para de ser arrecadado dentro do município e vai para o comitê gestor do IBS, né? Mas ele já em 2017
Com a alíquota teste em 2016, o Fundo de Participação dos Municípios também vai ser impactado pela emenda constitucional, uma vez que, ao criar a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, e aglutinar alguns impostos federais, um dos impostos que é levado à alíquota zero, né, que ele não é totalmente extinto porque vai ficar válido na Zona Franca de Manaus, mas que só naquela região, mas que é elevado à alíquota zero, que é o imposto sobre produtos industrializados, ele deixa de existir, que é uma das bases de cálculo do Fundo de Participação dos Municípios. Então, nós já estamos sendo impactados no Fundo de Participação dos Municípios para essa exclusão do IPI sem a clareza da compensação. Lá na reforma tributária, essa compensação foi tratada pelo IS, Imposto Seletivo, que também entra junto com a alíquota zero do IPI. No entanto, né, esse imposto seletivo, até está contribuição social, mas é um imposto seletivo, ele, embora esteja ventilando que ele compensaria a perda do IPI no FPM, ele é um imposto extra-fiscal, ou seja, um imposto que é para inibir o consumo do que é considerado prejudicial. O imposto seletivo aqui está trabalhando com cigarros, fumos, bebida alcoólica, e a ideia não é estimulá-lo, né? Enquanto o IPI, a gente sabe que é sobre todos os produtos industrializados. O IPI deixa de existir, mas ele passa a compor a base da contribuição de bens e serviços que é exclusiva da União. Então, mais uma vez, o FPM ainda não entrou em vigor, mas já está aprovado o impacto no FPM dentro da reforma tributária na emenda constitucional 132. Esse projeto de lei, então, para os municípios, nesse contexto da reforma tributária, inclusive, né, tanto o projeto de lei 1087, como esse impacto no FPM e no extinção do IBS, ele compromete a autonomia financeira dos municípios. Os municípios ele fica ainda mais dependentes de repasses federais. Então, o projeto 1087 ele não está com bases claras de compensação, de efetivas compensações, e automaticamente compromete o atendimento das demandas municipais que já são em grande monta, né? E com recursos, e mesma coisa com a dependência de recursos federais e estaduais, né? Ele compromete e pode levar os municípios, ele não faz nenhum estudo, porque ele compromete a nossa receita corrente líquida dos municípios de maneira geral. E municípios que hoje, por exemplo, podem estar respeitando os limites da lei de responsabilidade fiscal, tanto o limite de endividamento como o limite de despesa de pessoal, eles podem vir de uma hora para outra, certo? Sem fazer qualquer revisão de folha, atingir os limites potencial e legal da despesa de pessoal, e os limites de endividamento, uma vez que ele impacta direto na receita corrente líquida desses municípios, uma redução na receita própria e na receita de transferências pelo FPM. Compromete a capacidade de captação de recursos, porque, novamente, ele vem tratar da CAPAG, né? Então, a capacidade que é medida pela Secretaria do Tesouro Nacional, redução da receita corrente, e também a observância do artigo 167A da Constituição Federal, emenda constitucional 109, que exige que as despesas correntes atinjam no máximo 95% sobre as receitas correntes bimestralmente, sobre pena de problemas na captação de recursos. Isso, da emenda constitucional 109, também vai comprometer as finanças dos municípios. Por quê? Impacta direto na medição da receita. Então, quais são as propostas de compensação pela Brasf, né? Então, a criação de fundo de compensação com avaliação periódica dos impactos fiscais. Isso, então, inclusive, é uma proposta já trazida por outras entidades municipalistas para essa comissão. A participação formal das entidades municipalistas na regulamentação da Brasf, mas eu trago aqui, senhores deputados, e gostaria muito que pudéssemos construir isso, duas formas de compensação direta. Uma delas é a revogação, por exemplo, da necessidade dos municípios recolherem a contribuição PASEP. Eu vi que o meu tempo já está terminando, mas só para concluir, recolher a contribuição PASEP, que hoje os municípios recolhem 1% de suas receitas correntes e transferências para a Receita Federal. Isso está previsto lá na Lei 9.715 de 98. Então, uma alternativa seria
compensar essa perda direta dos municípios com a revogação do inciso 3 do artigo 2º da Lei Federal 9.715. E distinguindo que os entes públicos municipais, certo? Extinguindo a necessidade de que eles, ainda 1% de sua receita própria, ainda repassem à União. Esse esforço de receita própria ainda está sendo repassado à Receita Federal. Com isso, nós teríamos uma redução de despesa numa próximo da proporcional, né? Ou próximo daquilo que está sendo reduzido em relação à arrecadação própria do imposto de renda. Essa revisão desse artigo para as empresas privadas com a reforma tributária já foi feita na Lei Complementar 214. Então, é uma forma efetiva de compensar. E a outra compensação, por favor, mais um minuto só para concluir essa segunda forma de compensação, é a alteração da recente Lei 15.079, que foi uma medida provisória também do governo federal, que virou lei, né? Foi sancionada em 27/12/2024, que estabeleceu a tributação mínima de 15% sobre lucro das multinacionais do Brasil. Ela estabeleceu, isso inclusive está ligado às diretrizes da OCDE, mas ela estabeleceu como contribuição sobre o lucro líquido, quando, na verdade, ela deveria tratar isso como imposto de renda e repartir com os municípios, como foi feito em outros países, como Portugal, por exemplo, outros países da Europa que já fizeram essa regulamentação. Se tratar isso como imposto de renda, ela passa a integrar a fundo de participação dos municípios. E o impacto pelo próprio governo federal foi de um impacto de 3,4 bi de arrecadação prevista para 2026 e 7 bi e 27 e 28 em diante. Então, temos aqui a possibilidade de compensar diretamente as perdas dos municípios com a extinção do PASEB para os municípios e a perda do fundo de participação dos municípios com a revisão da Lei 15.079, trazendo aquilo que foi estabelecido como contribuição social sobre o lucro líquido como imposto de renda, certo? E fazer frente à perda que se está trazendo no fundo de participação dos municípios. Então, novamente, a Abrace não se posiciona contrária à revisão da faixa de isenção do imposto de renda. O que precisamos garantir é que seja compensada essa estimativa de perda aos municípios de aproximadamente 10 bilhões anuais na questão direta e mais 10 bilhões no FPM. E essas são as propostas que nós viemos trazer nessa audiência pública e agradecemos. Perdoe pedir tempo extra, mas exatamente para expor essas ideias de compensação para os senhores que pensam nos municípios poderem construir essa alternativa conosco dentro desse PL. Obrigada.